Olá, alunos. Então, para a gente poder fazer essa leitura do texto de São João, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma breve introdução sobre são os 3 momentos que nós vamos ter essas leituras. Então, seja do prólogo, seja do livro dos sinais e depois do livro da glória. Então, para a gente poder entender um pouquinho, eu vou deixar esses vídeos de uma forma geral e depois vocês vão ter acesso ao comentário de São Jerônimo. Então seria interessante que vocês conseguissem esse livro até em PDF, porque é um livro que vocês podem observar que a gente usa bastante, é um livro bom, ele traz artigos, ele traz muita coisa em geral, e acho que é interessante também para ter, né? Não só para, conforme às vezes a gente faz aqui, apresenta os recortes, mas depois seria interessante a gente ter esse material. E primeiramente, falando sobre o prólogo ele é uma síntese de todo o livro do Evangelho de São João. O prólogo, por si mesmo, ele é uma forma ínica, provavelmente se acredita que ele já tenha sido usado, era usado na liturgia das comunidades joaninas, e ele, então, de alguma forma foi ali acrescentado depois do Evangelho, de uma forma que pudesse oferecer um elemento introdutório para o leitor do Evangelho. Então, às vezes a gente imagina, como, por exemplo, escrever uma monografia, muitas vezes, a gente não vai escrever logo pela introdução, mas a gente vai deixar a introdução para depois, para o final. O Evangelho funciona mais ou menos assim. Primeiro a gente tem lá os blocos maiores, livro dos sinais, livro da paixão, e depois a gente tem o livro da paixão, livro da glória, e depois a gente tem o prólogo, tá bom? E o prólogo, então, ele vai ser uma síntese de toda a teologia joanina. Tudo que nós vamos encontrar em São João, tudo que nós vamos encontrar nos evangelhos, o prólogo ele já vai abrir. Primeiramente, a forte relação de São João com o Antigo Testamento, apesar dele não citar de uma forma literal o Antigo Testamento, muitas vezes, mas ele vai colocando para o leitor determinadas pistas para que ele possa fazer essa relação. E uma das coisas é ver que o Evangelho de São João ele começa lá com a expressão no princípio. E aí nos remete ao primeiro livro da Sagrada Escritura, que traz esse nome, Gênesis. E o Gênesis ele vai ser, e São João aqui, ele vai mostrar que Jesus, quando ele se encarna, ele vem oferecer uma nova criação. Ok? Então, essa expressão aqui que vem no princípio, o verbo estava com Deus, então já remete para nós a leitura do Gênesis. Depois, uma coisa que é muito importante dentro do contexto aqui do prólogo é para falar da natureza divina do Filho de Deus, ou seja, então de Jesus Cristo como verbo encarnado, mas a proveniência do alto, ou seja, aquilo que vai dizer respeito a Cristo, como os sinóticos eles têm uma característica de observar o que Jesus fez para remeter ao Pai. Aqui São João, ao contrário, ele já começa falando de que ele vem do Pai e ele então, através de toda a sua obra, vai gerar a salvação, ou melhor, de acordo com aqui o prólogo, ele vai fazer com que nós sejamos filhos de Deus. Então essa é a finalidade, de acordo com o prólogo, da encarnação do Verbo. Jesus ele vem nos salvar para que nós sejamos filhos de Deus. Então, essa leitura que alguns teólogos depois vão falar de uma certa cristologia de cima, porque Jesus ele vem digamos assim, para baixo, né? Ele vem junto de Deus para estar junto dos homens. Então, essa é uma característica profunda do prólogo. Alguns termos vão aparecer aqui, a questão da luz. Então, vocês observem isso na leitura, essa expressão em grego, phos. Por quê? Porque isso vai ser muito importante depois em outros momentos do Evangelho. Eu cito, por exemplo, lá a cura do cego de nascença, esse sinal. Depois, uma expressão que aparece aqui o destaque em relação a São João Batista. São João Batista como esse que veio dar testemunha de Cristo, que veio dar testemunha da missão do Verbo encarnado e fazer com que nós também sejamos testemunhas. Então, esse destaque aqui da pessoa de São João Batista. E depois uma coisa que é o centro de todo o prólogo, que é o versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
tem esse habitar entre nós, tem aquela referência do Antigo Testamento de armar a tenda, que São João ele vai relembrar então como a tenda que caminhava junto do povo no deserto ao longo daqueles 40 anos, assim também foi Cristo em relação a nós. Ele arma a sua tenda, ele habita no meio de nós para nos conduzir para Deus. Então é o centro aqui de todo o prólogo que a gente deve estar profundamente atento, ok? Depois, uma coisa que eu gostaria de destacar é a expressão do pleroma, que é a única vez que aparece em São João. Pleroma é uma palavra em grego que significa plenitude. Essa palavra, alguns quiseram entender como se fosse uma referência ao gnosticismo, que São João estava influenciado pelo gnosticismo, mas essa tendência que vem do gnosticismo cristão, ela é posterior ao Evangelho de São João. Então, isso cai, essa teoria, especialmente dos teólogos, dos biblistas modernos, mas vale a pena a gente observar isso, porque ele veio nos oferecer, de sua plenitude nós recebemos, ou seja, de tudo que ele é, de tudo que ele faz, é que nós vamos receber a salvação. Então, uma explicação assim breve, mais ou menos o que vocês vão encontrar na leitura do comentário de São Jerônimo, e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Ok? Deus abençoe. Até mais.